Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a 25ª mensagem da série de mensagens, a qual começamos há 2 meses, a qual tem sido uma bênção e Deus tem falado conosco. Estamos dando continuidade, estaremos fazendo uma breve oração para que Deus ele possa estar falando ao meu e ao seu coração. Queremos ouvir não palavras humanas, mas sim queremos ouvir palavras de vida eterna. Não queremos ouvir vozes humanas, mas sim voz do eterno e altíssimo Deus, Criador de todas as coisas. A glória e toda a honra é somente para Ele são todas as coisas e todas as coisas foram feitas para a glória de Deus Pai. Se você tiver alguma Bíblia próxima a você, venha te convidar a abrir em Romanos 16, versículos 17 e 18. Se você está pronto, então vamos começar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença nesse momento para te engrandecer e te exaltar. Queremos ouvir a tua voz, não queremos ouvir vozes humanas, mas fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja e anseia falar aos nossos corações. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural, que o Leandro diminui, o Senhor apareça e cresça. O Leandro sai de cena para que o Senhor venha tomar o seu lugar de destaque. Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações, mesmo que seja uma palavra de correção, de admoestação, fala, pois estamos ansiosos para ouvir a tua voz, não vozes humanas. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a abrir em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Você está acompanhando mais uma mensagem da série de mensagens, a qual iniciamos há 2 meses. Romanos 16, versículos 17 e 18. A palavra de Deus vai nos falar: E rogo-vos, irmãos, que noites os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Em outra versão vai falar assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Estamos na 25ª mensagem da série e por tema dissensões. O que seria dissensões? Porfia, contenda, briga, discussões. Tema da nossa palavra é dissensões. As dissensões ou divisões são obras da carne. Gálatas 5:20. A palavra dissensão significa comportamento adverso, está a parte não querer unir. O apóstolo Paulo dá alguns conselhos à igreja de Roma para tratar com pessoas que promovem dissensões e divisões. Geralmente, todo aquele que vem causar dissensão vai provocar a divisão. Ele é uma pessoa que tem um comportamento adverso e não tem o interesse de se unir a ninguém. Ele tem o interesse de separar, dividir. Vigiar, noteis bem, Romanos
16, versículo 17, vai nos falar: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Devemos afastar deles. Romanos 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Obedecer, a vossa obediência é conhecida. Romanos, capítulo 16, versículo 19. A vossa obediência é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Humildade, que possamos ser sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Esse versículo vai nos deixar bem claro que devemos estar unidos em um mesmo propósito para que não possamos estar dentro de dissensões. O apóstolo Paulo, já no início da sua carta aos Coríntios, pede com insistência à igreja para que sejam unidos e cheguem a um acordo com respeito às questões que tinham problemas. A igreja em Corinto tinha problemas de divisões devido a divergências de liderança. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Estás Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Vemos aqui que a igreja de Corinto havia essa divisão, a qual uns falavam que era de Paulo, outro falava que era de Apolo, outro falava de Cefas e outro de Cristo. E Paulo ele vem advertir, admoestar, perguntando: poderá Cristo estar dividido? Por acaso fostes batizados no meu nome? E isso acontece atualmente nas igrejas também. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Paulo, ele vai abordar justamente essa questão, a qual eles vão ter essa dissensão, que eles estão ainda vivendo carnalmente, e esse fruto ele vai se manifestar, porque eles vão ter a divisão. Vão falar, eu sou de Paulo. Outro vai falar, eu sou de Apolo. Ele vai falar, porventura não sois carnais? Pois, como que pode Cristo estar dividido? Cristo ele vai trazer a união. Todos aqueles que são carnais, ele vai promover dissensões e contendas, por razões culturais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 27 e 29. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por questões morais. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nosso Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Causas judiciais. 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 3. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, por problemas de relacionamento. 1 Coríntios capítulo 7, 1 ao 3, versículo 34, 13, 38 e 39 é o que estaremos lendo. Versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Versículo 3. O marido paga à mulher a devida benevolência e da sorte a mulher ao marido. Versículo 13. Se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida nas coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, e como há de agradar ao marido. Versículo 38. De sorte que a dar em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. Versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Já abordamos sobre o que esse texto vai falar, que dentro do casamento, na igreja de Corinto, eles estavam tendo essas dificuldades também e divergências e divisões dentro do casamento. E Paulo ele vai falar, melhor seria que o homem não tocasse em mulher. Por influências de religiosidade pagã. 1 Coríntios 8, 1 e 4. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos ciência. A ciência enche, mas o amor edifica. Versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Vemos que o texto bíblico vai falar que somente há um Deus. Há um Deus. Por costumes. 1 Coríntios, capítulo 11, do 8 ao 10 e 16. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão.
Versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Versículo 11. Todavia, nenhum varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Quando o versículo vai falar que a mulher tem que ter um sinal de poderio, vai falar o quê? Sobre o cabelo. Ela não não pode ser sem o varão. Porque o varão ele foi criado primeiro e do varão ela foi tirada. Por causa dos cargos ou ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, 1, 4, 6. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. O texto vai nos deixar que há diversidade de dons, mas é um só Deus. Assim como o corpo, ele tem vários membros que cooperam para um corpo, assim é os dons que é operado por Deus. Somente há um Deus que opera na diversidade de operações. Não tem como um membro querer assumir a função do outro. Ou seja, exemplo prático, não tem como a mão querer assumir a função do olho. A boca não tem como exercer a função do nariz. Assim como o meu pé, ele não pode exercer a função da cabeça. Assim também os dons, eles vão complementar, porque o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo que opera em todos os dons e ministérios, assim como há diversidade de membros no corpo, há diversidade de ministérios, mas todos vão cooperar para o corpo de Cristo. E até devido a dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, 1 e 2. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que acabamos de falar. A Bíblia fala que tem o dom do falar em línguas espirituais, mas também tem a necessidade de ter alguém que venha ter o discernimento dos espíritos para saber quando é Deus e quando não é. E é proveniente também ter no meio do corpo de Cristo aquele que consegue, que Deus ele permite que essa pessoa venha entender e interpretar a língua estranha. Porque quando falamos em línguas estranhas, vai falar do mundo espiritual em si. O mundo espiritual ele vai abranger o quê? Deus, os anjos, o diabo e os demônios. Pois lá no princípio, nós vemos que Lucifer, que era o nome desse anjo, desse querubim, a qual ele habitava no céu, ele falava em línguas angelicais, línguas a qual nós, seres humanos, não conseguimos entender. Sendo ele um anjo, um querubim da guarda, e foi achado corrupção, maldade, pecado dentro dele, e a Bíblia vai nos falar assim, que ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. E isso vai falar que ele era um anjo extremamente inteligente, influente,
um anjo que ele tinha lábia, tinha um alto poder de convencimento. Por quê? Porque a Bíblia ela vai nos deixar bem claro que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Em Apocalipse vai falar também que o dragão arrastou a terça parte dos anjos. Por isso que quando ele foi lançado, precipitado do céu à terra, ele também tem essa qualidade e esse poder também de falar em línguas estranhas. Por isso que é necessário que tenha alguém para interpretar e discernir os espíritos. Assim como Deus, ele fala em línguas espirituais, o diabo também. Teve um vídeo que eu assisti no YouTube que levantou uma pessoa na igreja e começou a falar em línguas estranhas. E a igreja começou a receber o que a pessoa estava falando, mas o porém é que não era Deus. E Deus ele levantou alguém que teve o discernimento de espírito e conseguiu interpretar, entender as línguas estranhas e viu que não era Deus, era devidamente o diabo falando em línguas estranhas através da boca dessa pessoa, amaldiçoando a igreja, e a igreja sem o discernimento do Espírito e sem o poder a graça e a permissão de Deus de interpretar, estava recebendo essas maldições. Essa pessoa se levantou no meio da igreja e repreendeu. Quando essa pessoa repreendeu, essa pessoa que estava falando em línguas estranhas, dizendo que era Deus, caiu endemoniado. Isso evidenciando que não era Deus falando. Era um mover estranho, um fogo estranho no meio da igreja. Obedecer à liderança. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntaste na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Paulo, ele vai falar que ele estava escutando que dentro da igreja de Corinto havia dissensões e ele acreditava. Quando Paulo soube das divisões no meio da igreja em Corinto, escreveu essa carta para tratar as questões como pastor. Conhecia seu rebanho, embora tenha ouvido falar a respeito dos problemas, disse: eu em parte eu creio. Isso porque sabia com quem estava lidando e ao mesmo tempo não queria acreditar, ou por questão de ética, duvidou para primeiro averiguar a situação. O povo de Israel era dividido em 12 tribos. Josué, capítulo 11, versículo 23. Espero que cada um dos nossos ouvintes estejam abrindo nas referências bíblicas. A palavra vai falar em Josué 11, versículo 23. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué o deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Mas se dividiram mais ainda por causa de pensamentos divergentes, como os grupos dos fariseus, que significa separados. João, capítulo 9, versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E outros grupos, como os saduceus, que eram uma classe nobre de sacerdotes. Atos capítulo 23, versículo 7. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu.
Os essênios que viviam no deserto, os zelotes que eram revoltados com o governo e os herodianos apoiando o império. Então, para a formação da igreja cristã, foi preciso tratar esse problema de comportamento para que o povo não se desunisse. Tem uma passagem bíblica que Jesus ele vai falar: um reino dividido contra si não subsiste. Como que você estando contra... Exemplo, como que você, dentro da sua família, você está dividido contra a sua família vai prevalecer. Não vai prevalecer, ela vai se autodestruir. Isso fica bem claro também no âmbito religioso, no âmbito da igreja, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é composto de vários membros. Não tem como o pé querer sair fora do corpo. Não tem como a mão querer sair do corpo. Não tem como o olho contender com o nariz, a boca com o ouvido. Pois todos os membros do corpo cooperam para o bem do corpo em geral. Um exemplo, se você machucar o dedinho do pé, que aparentemente ele não tem serventia nenhuma, o corpo inteiro vai sentir. Se você dar um tropicão, ou tropeçar, ou chutar sem querer algum objeto que vai machucar o teu pé, seu corpo inteiro vai entender. Logicamente que no impacto você vai sentir dor, porque quando você chutou algo que machucou o seu pé, vai enviar um sinal para o seu cérebro ele vai entender essa mensagem e vai ativar os sentidos do corpo para a dor. Se você vier a machucar o braço, quebrar o braço, o corpo inteiro vai sentir o braço. Se você vê que o braço está imobilizado, você vai ter a restrição de movimentos. Assim também funciona o corpo de Cristo. Não pode ter divisão. Como é que o corpo vai querer ir para um canto, sendo que a cabeça está direcionando para frente? A cabeça fala, vai para frente, e o corpo querer ir para a direita. Não tem como. Ou como que o olho pode querer olhar para essa direção e o outro para essa? Não tem como. É certo que os dois olhos vão se direcionar para um único lugar, para esse, ou para frente. A boca não vai assumir a função da orelha. A orelha não vai assumir a função dos olhos. Os olhos não vai assumir a função do nariz. E assim, os demais órgãos e membros do corpo. Assim também, nenhum membro do corpo de Cristo ele vai assumir uma função que não seja dele. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Assim como o corpo humano ele tem vários membros, e esses membros eles têm que ter o cuidado para não ter divisão, para que eles possam ter cuidado um para com os outros. Da mesma maneira, o corpo de Cristo. A principal estratégia de Satanás para atrasar a obra de Deus é a desunião, pois sabe que unidos seremos imbatíveis. Porque Jesus vai estar aparecendo na tela o texto qual eu estou citando. Porque Jesus ele vai falar que um reino dividido não subsiste. Exatamente isso. Em várias guerras antigas, quais era a estratégia principal? Dividir para conquistar. Causar desunião para conquistar. É essa estratégia que Satanás ele vai
tentar para operar no meio do corpo de Cristo. Causar desunião para conquistar. Porque ele sabe que um corpo unido, ele é imbatível em Cristo Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O versículo-chave que vai entrar aqui. Todo reino dividido, ele vai ser devastado. Todo reino dividido, ele vai ser destruído. Toda família desunida, ela vai se autodestruir. Porque não há união entre a família, não há união no reino, não há união em uma nação. Como que uma nação dividida contra si mesma vai prevalecer? Não tem como. A comunhão traz alegria e principalmente a bênção de Deus. Salmo 133, versículo 1 e 3. A palavra vai nos falar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vemos que há uma bênção que Deus ele vai derramar sobre as pessoas, os irmãos que estão unidos. E isso fica evidenciado no Salmo 133. Já a desunião impede até mesmo o fluir da presença de Deus. Como Jesus disse que se estivermos unidos em seu nome, estaria entre nós. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E isso vai nos deixar bem evidente que união traz a presença de Deus. A dissensão causa a desunião, a divisão e afasta a presença de Deus. Olha só que interessante. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele fala em meu nome. Nome de quem? Jesus. Aí estou no meio deles. E ainda vai deixar bem evidenciado ali no versículo 19, que ele vai falar assim: também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se tiver 2 em o mesmo Espírito, na mesma comunhão, na mesma união, e pedir para Ele, será feito pelo Pai dele que está nos céus. Deus Pai vai fazer. E isso vai nos falar de união. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós. Eu venho te convidar para o próximo vídeo, para o próximo conteúdo bíblico, qual amanhã estaremos postando também mais uma palavra para recuperarmos a mensagem não postada de segunda-feira. Estaremos postando 2 vídeos, qual vai ser Toques de Fé e Verdades Bíblicas. Sei que vai ser um pouco corrido, mas estaremos postando Toques de Fé e Verdades Bíblicas. Quero te convidar para os próximos vídeos. Toques de Fé e Verdades Bíblicas. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.